Boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de junho de 2021, 2h08, horário Acre. Hoje a gente tinha agendado a nossa primeira aula síncrona da disciplina de Administração da Produção 2. Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar novamente com vocês. Espero que todos estejam bem, saudáveis. Hoje vamos dar continuidade, então, à discussão sobre administração da produção. A gente tivemos 2 semestres atrás a disciplina Administração da Produção 1 e hoje iniciamos a Administração da Produção 2. Eu já postei no SIGA um roteiro de estudos que eu vou apresentar agora para vocês de uma forma mais ilustrada, para mostrar o direcionamento da nossa disciplina, como ela vai ser conduzida, os tópicos que serão abordados ao longo do semestre, a forma como a avaliação vai ser realizada. Bem, eu vou detalhar aí ponto a ponto, e caso surjam dúvidas, a gente pode conversar via WhatsApp, e-mail, terão outras aulas síncronas, eu vou falar um pouco disso ao longo da apresentação, como eu pensei em trabalhar a disciplina, fazer um mix de aulas gravadas e disponibilizadas no YouTube e aulas síncronas. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui, fazer a apresentação. Então, vamos começar aqui com as orientações. Antes de mais nada, eu queria propor uma discussão aqui, uma breve discussão a respeito do papel, da função da administração da produção. Então, eu digo aqui que ela é a função central de toda a organização. Pensem comigo, toda empresa, ela se propõe a produzir um produto ou um serviço, logo ela necessita desenvolver um processo produtivo para poder entregar esse produto ou serviço para o cliente final. E a área responsável pela gestão desse processo produtivo é a área da administração da produção. O gestor do processo produtivo, normalmente, ele atua muito próximo do PCP, né, que é o Departamento de Planejamento e Controle da Produção, e esse departamento, ele se relaciona com diversas áreas da empresa, ele precisa entender as necessidades do cliente e traduzir isso em ordens de compra para os fornecedores. Então, ao entender a demanda, ele consegue esmiuçar essa demanda, entender a necessidade de materiais, de componentes, de matéria-prima, que são necessárias para atender a demanda do cliente. Então, ele tem uma relação muito próxima com a área da qualidade, pois ele precisa garantir que o produto seja entregue com a melhor qualidade possível, atendendo às especificações do pedido do cliente. Ele precisa trabalhar próximo com a área da manutenção, pois uma linha de produção não pode, em hipótese alguma, parar por conta da quebra de uma máquina, que poderia ter sido evitada caso tivesse sido planejada uma manutenção preventiva nessa máquina. E essa parada da linha de produção para que se realize a manutenção, ela precisa ser alinhada com o departamento comercial, com a equipe do chão de fábrica,
com fornecedores, com o pessoal da logística. Então, é necessário que ela seja planejada, sem sombra de dúvida. O PCP também trabalha muito próximo da área de suprimentos, uma vez, como eu disse no início da minha fala, ele precisa entender a necessidade de materiais e fazer essa ponte entre os fornecedores e a produção, garantindo o abastecimento da linha de produção com os suprimentos, os recursos necessários. A área de marketing também, uma vez que o departamento de marketing é a área que se aproxima mais, que tem uma relação mais próxima com o cliente. Então, o PCP tem uma troca constante com o marketing no que diz respeito à previsão de demanda. A engenharia de produtos entra na lista de materiais, né? Então, você produz determinado produto, esse produto é composto por vários componentes, e esses componentes são obtidos, fornecidos, né, pela equipe de engenharia de produto. E a engenharia de processos, então, que é quando se desenha o processo produtivo, quais são as etapas, o layout mais adequado, lead time de fabricação. Então, o PCP precisa entender como que está desenhado o processo produtivo, qual que é o layout mais adequado ali, para que ele possa programar esse processo produtivo, né? Então, a gente tem uma demanda aí de 100 unidades para daqui uma semana, temos uma capacidade X de produção, então, qual vai ser a cadência, qual é a cadência de produção necessária para que a gente possa atender o cliente na data acordada, levando em consideração o lead time de abastecimento do fornecedor, o tempo de processo produtivo, o lead time de entrega, né? Quanto tempo leva para esse produto chegar ao cliente, né? A partir do momento que ele sai da minha fábrica, 1 hora, 5 horas, um dia, 3 dias, uma semana, depende da distância, né? E das condições, né? Isso a gente vai entrar mais para frente no detalhe, mas nas condições de estrada, infraestrutura logística que nos são oferecidas. Então, eu digo, né, que era a função central de toda a organização. Aí eu trago essa figura para vocês que eu acho que ilustra bem esse papel central que o PCP tem, né, que é o que eu quero transmitir para vocês. Percebam que ele fica bem no meio, entre os clientes e os fornecedores, gerindo todos os processos que envolvem a produção de uma empresa. Então, todos que eu falei, vendas, as engenharias, orçamento, suprimento, a produção, paradas de manutenção, procurando garantir sempre o quê, né? O atendimento, né? Sempre, sem sombra de dúvida, pleno, com o melhor nível de serviço possível dos clientes, equilibrando, né, as necessidades do processo produtivo para que isso ocorra, tá? Então, eu achei legal a gente começar a nossa disciplina com essa discussão para ressaltar a importância dessa disciplina para a carreira, para a formação de vocês, tá bom? Então, aqui eu apresento a forma como foi dividida a disciplina. Então, a gente vai começar falando um pouco do planejamento da capacidade de produção, o entendimento das nossas necessidades físicas, de materiais, de máquinas, pessoas, recursos financeiros, humanos. Posteriormente, a gente vai passar para a teoria das restrições, que é uma teoria que discute
o gargalo dentro de um processo produtivo. Eu cheguei a passar rapidamente sobre essa questão do gargalo em administração da produção 1, e hoje a gente vai, hoje não, né, mas nessa disciplina, administração da produção 2, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa discussão do que é um gargalo e como a gente pode balancear essa linha de produção, a programação da produção, então como a gente vai entender a demanda, como a gente vai receber as informações referentes à demanda e traduzir isso num plano de produção, acompanhamento e controle da produção. Se a gente não gerenciar, se a gente não medir o nosso processo, a gente não vai conseguir gerenciar ele se você não tiver dados, né, para subsidiar as suas análises. Então, você precisa medir o seu processo para entender se o que foi planejado realmente está sendo entregue, e se não está sendo entregue, o que está causando esse atraso, essa redução na capacidade de produção. É qualidade de matéria-prima, é problema de máquina, é falta de treinamento do colaborador. Enfim, é necessário entender a causa raiz do problema. Aí a gente vai se aproximar um pouco de discussões relacionadas à qualidade também. Sistema de produção enxuta. Então, a gente vai falar um pouco de just-in-time. E aqui eu gostaria de fazer uma observação. Eu postei algumas atividades, vão ser... o processo de avaliação dessa disciplina vai ser composto por 5 atividades. Dentre elas, tem 2 textos que eu achei bem interessantes trazer para vocês, que eles vão discutir um pouco como que a pandemia está impactando o processo produtivo de alguns setores da economia, não só brasileira, mas mundial. E uma das críticas que vem sendo feitas é justamente esse modelo de produção enxuta. As empresas, e vocês também, né, sempre ouviram falar na necessidade de se trabalhar com estoques baixos, estoques mínimos, em alguns casos até estoque zero, trabalhar sob demanda. Então, entrou o pedido do cliente, aí que a gente dá início, dá o start na cadeia, né? E com a pandemia, esse sistema de produção se mostrou falho, uma vez que alguns setores da produção, eles vêm sofrendo com falta de insumos, de matérias-primas, componentes, e uma vez que eles trabalham com estoque baixo, estoque mínimo, suas linhas de produções tiveram que parar por falta de matéria-prima, né? Então, não se mostrou um modelo adequado para absorver essas variações do fornecimento de matéria-prima, né? Então, a forma mais adequada de se trabalhar nesse período turbulento, digamos assim, é trabalhar com um pouco de estoque, justamente para poder amortecer, né, para poder fornecer um pouco de, entre aspas, gordura para a empresa, né, para que ela possa conseguir passar por esse momento de oscilação, né, acho que é o termo correto, oscilação no abastecimento. Então, tem períodos que a empresa recebe o lote do fornecedor, e tem períodos que ocorre atraso nesse fornecimento, logo é necessário que se tenha um pouco de estoque para poder passar, para que a empresa possa passar sem que ocorra a parada na sua linha de produção. Mas, então, eu só aproveito esse momento para justificar a escolha desses artigos. Uma discussão super atual, isso, até polêmica, mas é algo real e que o mercado vem
vem discutindo, colocou na mesa, colocou em xeque, inclusive, essa lógica, né, de gestão da produção. E, por fim, arranjo físico. Eu passei alguns modelos de arranjo físico para vocês em administração da produção 1, e agora em administração 2 a gente vai entrar também mais no detalhe, vai entender os segmentos que utilizam determinados modelos, quais são os mais aplicados para produções de alta escala, os menos adequados, enfim. A gente vai entrar um pouco nessa discussão aí. A forma de trabalhar. Eu pensei em postar semanalmente aulas, gravar aulas e postar semanalmente essas aulas referente aos conteúdos propostos. E uma vez por mês a gente marca um encontro, sempre às sextas, 2 da tarde, que é o horário que ocorreria a aula iniciaria 1h30, mas eu achei legal dar uns 30 minutos aí para que as pessoas possam se organizar, né? E nesse encontro mensal síncrono, a gente aproveita para tirar dúvidas referentes aos conteúdos que eu postei semanalmente e também sobre os trabalhos que a gente vai desenvolver ao longo do semestre, tá? Então, em um mês, né, considerando que que o mês tem 4 semanas, 3 semanas eu postaria materiais, aulas referentes aos conteúdos propostos, em uma semana a gente faria aula síncrona. Não precisa ser necessariamente na última semana do mês. Ao longo do mês, a gente discute qual seria o melhor dia, tá? Podemos criar o grupo de WhatsApp, enfim. A gente ajusta isso aí, tá? Então vamos lá. Como eu falei, vão ser 5 atividades. A primeira atividade, eu proponho uma resenha crítica. As resenhas críticas, tá? Elas podem ser feitas individualmente ou em dupla, ok? Então, ou 1 a 2 pessoas, o que vocês acharem melhor. A primeira resenha crítica é sobre um vídeo que o ministro, é uma entrevista rápida, cerca de 9, 10 minutos, com o ministro da Infraestrutura. Ele vai discutir um pouco os desafios da logística de abastecimento durante esse período de pandemia. Inclusive, ele vai falar um pouco da logística da vacina e de alguns outros setores, de medicamentos, por exemplo. Então, as dificuldades enfrentadas para se desenvolver a logística durante esse período de pandemia. A entrega dessa resenha para a próxima semana, ok? Então, vocês têm aí uma semana para assistir o vídeo e desenvolver o texto, todas as resenhas até uma página, tá? Um negócio bem direto ao ponto, emite uma opinião, vocês podem falar um pouquinho dos principais temas abordados, seja nesse vídeo ou nos outros textos, expressam sua opinião, podem trazer ali relatos de situações que vocês viram, ouviram, vivenciaram, tá bom? Bem simples, direto, objetivo. A ideia é propor uma reflexão a respeito do tema, tá? Que vocês pensem aí a gestão logística de produção, porque quando se tem uma dificuldade para se desenvolver a gestão logística de abastecimento de uma operação, logo isso tem um impacto direto no processo produtivo, né? Se a produção não é abastecida, logo não ocorre o processo produtivo. A segunda resenha crítica, aí vai entrar naquele ponto que eu falei do sistema de produção enxuta. É uma matéria de 2 páginas que vai falar desse modelo, da dificuldade que empresas vêm sofrendo para se trabalhar com esse modelo de produção enxuta durante a pandemia, tá? Então, ele vai falar de paradas de produção, falta de materiais, as dificuldades para se importar produtos, seja vindo da China, da Europa, ou da própria América do Sul,
fronteiras fechadas, teve aquele navio que encalhou no canal de Suez, que é o principal canal que liga a Ásia à Europa. Então, imagina o caos que foi isso aí. A matéria-prima da Ásia, da China, principalmente, não chegava na Europa, logo teve uma parada geral ali das fábricas europeias. Também essa resenha pode ser feita individualmente ou em dupla, entregar até o final do mês de julho, dia 30, tá bom? O terceiro trabalho é um trabalho em grupo aqui, grupo até 5 pessoas. Eu passei um link no roteiro de estudos, eu vou postar esse link também no SIGA. É um site que tem case de sucesso das mais variadas empresas do Brasil, empresas de grande porte, tá? E o que é um case de sucesso? É um relato de uma empresa. Essa empresa ela estava enfrentando uma dificuldade e ela desenvolveu um projeto, seja ali a aquisição de uma máquina, de um sistema, ou a implementação de uma política interna, enfim. E ela vai contar como a implementação desse sistema, máquina ou política fez com que ela superasse essa dificuldade e trouxe resultados positivos. Então, ela vai relatar isso, tá? Então, eu preciso que até o dia 6 de agosto, seja enviado para mim quais são os grupos e qual é o case que esse grupo vai trabalhar, tá? E essa apresentação vai ocorrer no dia 27 de agosto, ok? Como eu falei, grupos de até 5 pessoas. Essa apresentação pode ser feita por uma pessoa só, e é direto ao ponto. Eu até coloco aqui, tem que ter 3 slides. O primeiro slide, os integrantes do grupo. Segundo slide, qual é o problema, qual era a dificuldade. E o terceiro slide, qual foi a solução, o que foi feito, qual o resultado. Tá bom? Bem direto ao ponto. Quarto trabalho, é outra resenha crítica. Eles vão falar também das dificuldades da gestão da produção durante a pandemia e vão trazer exemplos de casos, tá? Inclusive de montadoras de carro que, curiosamente, é o segmento que criou o Just-in-Time, a Toyota que criou o Just-in-Time. E a Toyota, inclusive, né, ironia do destino, vem sofrendo com esse sistema de produção. Eles não conseguem trabalhar com estoques baixos durante a pandemia, não tem como, tá? Então, também, resenha uma página individual em dupla até o dia 17 de setembro, ok? E os grupos, eu acho que vocês podem, até para facilitar a vida de vocês e a minha, podem trabalhar com o mesmo grupo ao longo do semestre, tá? E aqui é o último trabalho, que seria o trabalho final, ok? Da disciplina. Lembra a empresa que vocês criaram na outra disciplina? Vocês podem usar essa mesma empresa ou criar outra empresa, tá? Eu elenquei ali 10 pontos para vocês avaliarem dessa empresa. E como na outra disciplina, eu vou passar com vocês por esses 10 pontos, tá? Então, sem pânico, sem estresse, percebam que a data da apresentação é dia 15 de outubro, é uma semana antes do último dia de aula, então eu joguei lá para o final do semestre. A gente vai ter o semestre inteiro para trabalhar essa apresentação, ok? Aqui tem os 10 pontos, eu postei esse material no SIGA também. Como eu falei, eu vou passar por todos eles. E aqui eu apresento a forma como vai ser composta a nota de vocês, tá? Então, a nota máxima é 10. Cada resenha crítica vale 1 ponto. Então, são 3 resenhas críticas, 3 pontos. A apresentação daquele case de sucesso vale 2 pontos.
somando com as resenhas críticas, 5 pontos, certo? Os outros 5 pontos vão ser compostos pela nota da apresentação final, totalizando 10, ok? Bem simples, não tem aí mistério. O único ponto que eu gostaria de ressaltar agora é esse aqui. Todos os trabalhos devem ser enviados no meu e-mail, tá? Escaneado, tirando foto, PDF, em Word, o que vocês acharem melhor, tá? Eu não tenho problema com o formato. Eu só peço que me enviem no e-mail, porque durante a pandemia foi adotado um sistema agora de grupo de WhatsApp. Então, toda disciplina que eu ministro, eu tenho grupo de WhatsApp. Todo curso que eu faço parte, eu tenho grupo de WhatsApp. Eu tenho disciplina no curso de administração, no curso de logística, na pós-graduação em logística. Estou para começar a trabalhar no mestrado. Faço parte do curso de administração, logística, pós-graduação. Só aí já são 7 grupos, fora outros grupos que eu faço parte. Então, se a pessoa me manda no WhatsApp, tem dias que eu fico trabalhando o período, a hora que eu vou olhar meu WhatsApp, tem mais de 100 mensagens. Então, para eu perder o trabalho do aluno ali naquele e-mail, é muito fácil. E no final do semestre passado eu tive problemas com isso. Então, se manda no meu e-mail, é mais fácil de gerenciar. Eu jogo o e-mail do aluno ali e eu acho facilmente o trabalho, ok? E o segundo ponto desse aviso, eu estipulei ali datas de entrega e eu peço que essas datas sejam respeitadas, tá? Trabalhos que forem entregues após essa data vão ser aceitos? Vão, mas eles vão ser marcados como atrasados e haverá um desconto de 50% no valor da nota, tá bom? Ninguém quer isso, então eu peço que, por favor, respeitem a data de entrega, tá? Combinado? Qualquer dúvida, estou sempre aberto aí a conversa, podem me chamar no WhatsApp, mandar e-mail, me ligar, enfim, a gente resolve aí qualquer dúvida, qualquer problema que vocês possam ter aí nesse período que eu sei que é conturbado e tem gente que está sofrendo muito com isso. Infelizmente, eu entendo perfeitamente, sempre procurei ajudar a todos aí na medida do possível, mas é uma orientação que veio da própria coordenação do curso, tá? Combinado? Então, agradeço aí a atenção, deixo novamente o meu e-mail aí para quem não tem, anotar, rodrigo.solieri@ifac.edu.br. Então, agradeço aí a atenção de todos, desejo uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana. Na próxima semana já tem a entrega da primeira resenha, tá bom? Atenção com a data. Um abraço a todos. Fiquem bem, se cuidem.